Graça e paz. Olha, eu estou com bastante tosse, um pouco rouca. Mais uma vez, num culto, eu ouvi que a cura vem no altar. E eu falei, não vou desistir, né? A gente tem que fazer a obra de Deus, não é, irmãos? Esse é um tema que alguns irmãos vieram falar conosco, mas já estava no nosso coração também. E essa semana eu falei para Deus assim, Senhor, como é difícil falar de filhos, porque nós somos tão errantes como pais. Senhor, acho que eu não sou o melhor testemunho para ministrar. Sabe o que eu ouvi de Deus? Deus falou assim, filha, nessa terra não há pais perfeitos. Eu sou o exemplo de filho perfeito. O meu pai é o pai perfeito. Então, fiquei mais aliviada, né? Porque nós todos somos errantes, não tem jeito. Mas Deus nos capacita. E o que vale é o que está aqui, né? Na palavra do Senhor. Então, o tema dessa noite é paz segundo o coração de Deus. Amém? A paz, queridos. Amém. Queridos, esse tema, como a Tati falou, realmente é um tema que hoje ser pai, criar filhos, ser artista. Por que ser artista? Porque é um desafio constante. Hoje, a gente se depara com muitas situações onde, até mesmo na hora de tomar uma decisão, a gente fica preocupado. Por exemplo, um exemplo simples, celular. Você vai deixar o seu filho pegar o celular ou não vai deixar? O que fazer? Você não pode, nós como pais, não podemos deixar que ele fique no celular eternamente. Por outro lado, nós não podemos cortar, é preciso ter equilíbrio. E nessa noite nós queremos conversar alguns assuntos que nós levantamos, que nós buscamos na Bíblia, para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse passar isso para vocês. Mas quem aprende primeiro somos nós, porque, como a Tati disse, a gente falha muito como pai. E é um assunto que eu e a Tati temos conversado constantemente, sobre a educação dos nossos filhos. Como educar, como ser um pai assim, autêntico, como ser um pai que acompanha, um pai que está do lado, um pai que disciplina quando necessário, porque não é fácil, é uma luta, realmente. E hoje, no atual momento, a gente vê que alguns comportamentos de alguns filhos, e a gente ouve muito o pai dizer assim, ou a mãe dizer, aprendeu isso na escola. Sabe, nós como pais, nós não podemos, e nós precisamos entender que a responsabilidade da educação dos nossos filhos, ela é intransferível, ou seja, ela é minha e ela é da Tati. Nós não podemos transferir essa responsabilidade da educação dos filhos. Por mais que a escola seja fundamental, seja uma parte importante, ela não pode ser total responsabilidade pela educação dos nossos filhos. Os pais têm a obrigação de acompanhar, saber o que o filho está aprendendo na escola, com quem ele está andando. Nas reuniões de pais, o pai precisa, ou a mãe precisa estar nessa reunião. Precisa entender tudo o que está acontecendo, o que vem se passando com o teu filho, como que vem vindo o desenrolar dele, ou como que ele vem, como que está o comportamento dele na escola. Sabe, nós não podemos simplesmente deixar a responsabilidade disso para a escola. A responsabilidade da criação dos filhos, ela é intransferível, ela é nossa, e nós temos que levar isso. Nós vamos ver agora a luz da palavra, nós vamos entender, e nós vamos nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina. Eu queria convidar você para a gente orar, eu pedi para você inclinar sua cabeça, para que nós pudéssemos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai querido, eu quero neste momento, Senhor, Papai querido, convocar a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo que já está aqui, Senhor, que o Teu Espírito possa, meu Deus e meu Pai,
Que o Teu Espírito Santo, papai querido, possa falar com cada um de nós nesta noite, Senhor. Papai, nós nos colocamos aqui no centro da Tua vontade, que o Seu Espírito, meu Deus e meu Pai, possa falar à Tua igreja aquilo que vem no Teu coração, Senhor. Tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é do homem, caia por terra agora em nome de Jesus, papai. Para que somente, meu Deus e meu Pai, aquilo que está no Seu coração, aquilo que nasceu no Teu coração, papai querido, possa chegar à mente, ao ouvido dos Teus filhos que aqui está nessa noite. Muito obrigado, papai querido, pela oportunidade de estarmos no Teu altar. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia de nos permitir, Senhor, falar do Teu amor para a Tua igreja, papai. Obrigado, Senhor, por cada filho, por cada filha que aqui está. Obrigado, papai querido, por esse espaço, por esse tempo maravilhoso, papai. Obrigado por cada um dos Teus filhos, Senhor. Nós Te agradecemos, papai, e voltamos esse culto a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Desde já Te agradecemos em nome de Jesus, papai. Amém. Amém. Gostaria que a igreja abrisse em Romanos 5:12. A gente vai ler vários versículos hoje, tá? Irmãos, quantas coisas para falar de filhos, viu? A gente teve que dar uma pincelada. Dá para fazer um segundo culto. Amém? Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, o que fala esse texto e o que o Senhor me revelou? Primeira coisa, todos aqui somos cristãos. O que nós devemos primeiramente ensinar nossos filhos é os caminhos eternos. Essa é uma responsabilidade nossa, de falar para os nossos filhos a respeito da redenção em Cristo, ensinar sobre a lei moral de Deus, ensinar sobre santidade, intimidade com Cristo, sobre a salvação e tudo que vem do reino de Deus. Quando nós ensinamos nossos filhos sobre, primeiro, a presença do Senhor nas nossas vidas e a diferença que o Senhor faz, e dos pecados que nós já nascemos pecadores, e que para isso nós precisamos nos entregar nos braços do Senhor, nos render, ter aí o arrependimento, proclamar a salvação e acreditar na salvação, os nossos filhos se encherão de Cristo. E para isso tem também um objetivo maior. A chance dos nossos filhos se amarem mais, a porcentagem é bem maior. Porque hoje nós vemos o quanto as pessoas não se amam, não é? Como as pessoas, a própria Bíblia diz que o amor de muitos esfriariam. E não somente um com os outros, mas de si próprio. Agora, quando nós estamos cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, isso é muito mais difícil de acontecer. Essa palavra, essa parte da palavra, ela, a primeiro momento, quando nós lemos isso, a gente fala, mas o que isso tem a ver com os nossos filhos? E aí, quando você começa a se aprofundar, nós precisamos, desde pequenininho, ensinar os nossos filhos quem é Jesus. Como foi que o pecado chegou ao mundo? Por quê? Porque a gente vai embutindo nos nossos filhos, nós vamos acreditando nos nossos filhos a dificuldade e a razão do pecado. Por que o pecado? O que é pecado? A Rafaela e o Anthony, nós temos um hábito de, a Tati, quando eles começam a querer contar mentira para ela já começa a falar assim, bom, se vocês mentirem para mim, eu vou lá no quarto, eu vou orar e Jesus vai me falar que vocês estão mentindo. E aí na hora eles já falam a verdade para ela, já muda a história na hora. Então, é uma tática, mas sempre falando de Jesus. Quem é Jesus? Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio, às vezes nós achamos que os nossos filhos não vão entender isso, mas acredite, eles vão entender. A Rafaela e o Anthony, eu não tenho a menor dúvida de que eles já começaram a entender isso.
E nós precisamos falar do amor de Cristo para os nossos filhos. Ensinar o que é o amor, a essência do amor. Ensinar aquilo que é pecado, aquilo que os nossos filhos não devem fazer, que eles têm que conhecer quais são os pecados. E a gente precisa, a palavra diz que nós temos que manter os nossos filhos nos caminhos. E o caminho é falar sempre para eles a verdade, colocar para eles aquilo que tem na Bíblia, aquilo que a Bíblia nos ensina de como nós devemos nos comportar. Muitas vezes nós achamos que os nossos filhos não vão entender algo. Gente, os nossos filhos são muito espertos. Não subestime a capacidade do teu filho. Não faça isso, porque você vai se surpreender. Porque eles têm uma capacidade de entender isso sim. Não subestime a capacidade do teu filho. Então nós precisamos, como pais, passar para eles quem foi Jesus. E qual foi a passagem, qual foi o objetivo de Jesus na terra. O porquê que ele passou por aqui, o porquê que ele fez, o porquê que ele veio para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar da mão do inimigo. Nós precisamos, os nossos filhos têm que conhecer quem são os inimigos. Abram sua Bíblia também em Salmo 127, 3 a 5. É uma palavra bem conhecida, mas que o Senhor nos ensina tanto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Devemos entender que nossos filhos são dons de Deus para nós. Vocês creiam nisso? Amém. Nossos filhos são dons de Deus para nós. E muitos pais pensam que por ter filhos, a sua carreira foi prejudicada. Não é assim que a gente vê muitos pais por aí? Às vezes até para a obra. Ai, se eu não tivesse filho, eu me jogaria para a obra. Como se o filho fosse... missionário, né? Missionário. É como se o filho fosse a pessoa que atrapalha. E outros dizem: nossa, depois que o meu filho nasceu, o romantismo acabou. Gente, quantas vezes nós temos dificuldades para entender essa herança, mas sabe quem não tem essa dificuldade de entender essa herança nas nossas vidas? Satanás. Ele sabe que os nossos filhos são herança do Senhor. E eles sabem na onde investir nos nossos filhos. E ele investe de forma certeira. E porque muitas vezes nós, como pais, que esperamos tantos, esquecemos essa herança. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos dar essa brecha para Satanás. Nós devemos estar fixados e crermos que eles são herança e que farão diferença nessa terra, amém? Amém. Os nossos filhos farão diferença nessa terra, amém? Amém. Serão geração santa, geração que fará diferença mesmo. Não vai ser essa geração que nem a gente vê aí os adolescentes tão preguiçosos, né? Uma geração tão preguiçosa até para pensar. Os nossos filhos não são esse tipo de geração, amém? Queridos, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à prova. Nós precisamos entender profundamente o que é a herança do Senhor. Eu sei que tem alguns pais aqui que já têm filhos casados, filhos todos criados. Hoje, a preocupação deles talvez seja o neto, mas os nossos filhos são herança do Senhor. Gente,
nós precisamos entender qual é a profundidade de tudo isso. Herança de Deus para mim e para você. O que você mais deixa para o seu filho? Você vai deixar uma herança para o teu filho. Mas maior que a conta bancária, maior que bens imóveis, é aquilo que você vai deixar para o teu filho na essência. É a essência que você vai deixar para o teu filho. Olha, meu pai, financeiramente, meu pai, ele é vivo até hoje, mas meu pai não é dono de posse, ele não tem bens, ele não tem, a única coisa que ele tem é a casa onde ele mora, mais nada. Mas se tem algo que eu tenho do meu pai, é a essência do meu pai, porque meu pai era aquele tipo de pessoa muito rígida mesmo, onde tudo que ele ia fazer, ele fazia da melhor forma possível. Eu me lembro bem quando eu era pequenino, a gente morava numa fazenda e o dono da fazenda chegou com meu pai e falou que ia comprar umas porteiras para colocar na fazenda, porque tinha que fechar e tinha que colocar umas porteiras, porque tinha muito gado e ele queria colocar essas porteiras. E aí ele falou com meu pai que era muito caro essas porteiras. Aí meu pai falou assim para ele: compra o material que eu faço essas porteiras. Mas aí ele falou assim: mas Toninho, você vai fazer a porteira? Eu quero porteira de madeira, assim. Ele começou a dar detalhes da porteira. O meu pai falou para ele: não, eu faço. E eu lembro que eu era pequenino, mas eu estava do lado do meu pai e eu lembro perfeitamente dessa conversa. E aí esse homem comprou essa madeira e essa madeira chegou e meu pai começou a fazer essas porteiras. Gente, eu me lembro perfeitamente que eu lembro que a minha mãe chegou perto do meu pai e falou assim: Toninho, você já fez isso aí alguma vez? Ele falou: não, eu nunca fiz, mas agora eu vou fazer. E ele começou a fazer aquelas porteiras. Gente, ele fez cada porteira. Era impressionante as porteiras que meu pai fazia. Eu lembro disso perfeitamente, com detalhe. Ele fazia os encaixes da madeira, ele travava aquela porteira para a porteira não ficar toda mole. Ele fazia os travamentos. Gente, como ficou bonito aquilo. E quando o dono da fazenda chegou, ele falou: nossa, Toninho, eu não sabia que você tinha essa habilidade, que você sabia fazer essas coisas. Vou comprar até mais para que você possa fazer mais. E aí, não só foi madeira, começou a comprar uns tubos assim, para o meu pai fazer umas porteiras de tubo, de ferro. Só que aí dependia de soldar, e ele comprou uma máquina de solda, meu pai aprendeu a soldar e ele fez. Mas o meu pai era aquela pessoa dedicada que tudo que ele pegava para fazer, ele fazia da melhor forma possível. Ele poderia até não ser perfeito, mas ele não faltava disponibilidade e vontade em fazer. E eu peguei isso do meu pai. Então tudo aquilo que eu vou fazer, eu posso lavar o banheiro, eu vou lavar da melhor forma. Alguém pode chegar e lavar melhor que eu, não por falta, porque eu deixei de me entregar. Pode ser porque essa pessoa seja uma pessoa mais capacitada que eu nesse assunto, mas não vai faltar empenho meu, porque eu vou me empenhar para fazer da melhor forma possível. E eu faço isso em tudo que eu faço. Eu tento trabalhar da melhor forma possível, porque é uma forma de nós também. Depois que eu conheci a palavra, eu entendi que isso é uma forma de nós louvarmos a Deus com aquilo que nós fazemos, com a nossa dedicação. Então, os nossos filhos são herança. Nós temos que incutir nos nossos filhos isso de fazer tudo com determinada doutrina da palavra de Deus, fazer com engajamento, fazer com toda a vontade. E nós precisamos passar isso para os nossos filhos, porque os nossos filhos são herança de Deus. Deus nos entrega a Ele, para que nós possamos passar tudo aquilo que Deus nos deu, nos capacita, para que nós possamos capacitar os nossos filhos. Essa herança, essa coisa que vem de Deus realmente, para que lá na frente o teu filho você não seja envergonhado. Então que eu e você possamos colocar em nossas bagagens, mas aquilo que vem de Deus, o amor de Deus, para que nós possamos passar isso para os nossos filhos, para que lá na frente os nossos filhos não nos envergonhem. Agora estou compreendendo as suas invenções, agora sei de onde que vem. Bom, a forma como vemos os nossos filhos vão determinar a posição deles no plano de Deus. Vocês já ouviram
falar de quando um pai ou uma mãe fala: filho, mas você é um burro mesmo. O que ele vai se tornar? Um burro. Então, aquilo que nós vemos nos nossos filhos é o que vai determinar o futuro deles. Por isso que a nossa boca, ela é profética. Mas ela pode trazer bênção ou maldição. A gente precisa estar atento a isso. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Samuel 1, de 10 a 11. A história de Ana eu me identifico muito, porque eu tive, num momento na minha vida, eu fui uma Ana. Amém? Vamos ler? Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Na minha juventude, eu perdi uma neném. E eu quase morri nessa gravidez. Eu estava de 7 meses de gravidez. E eu sofri muito. E todos os médicos que eu passava falavam para mim assim: olha, Tatiana, esquece, você nunca será mãe. Nunca. E passei por aproximadamente aí 12 médicos. Os 12 médicos, todos, falavam a mesma coisa. Eu me lembro quando nós nos casamos e um dia no culto, uma senhora que já falecida, ela virou para mim, para o Edson, chamou nós e falou assim: se preparem, porque a herança de Deus já está por vir. Pare de tomar remédio, viu, Tati? O seu filho está por vir. E eu chorei muito e o Edson falou: Tati, é hoje. Parou de tomar remédio. Amados, foram quase 3 anos de espera. E eu me lembro de um dia que eu fui numa médica aqui em Paulínia e ela falou assim: olha, se um dia você engravidar, o seu caso eu não quero pegar. Porque eu não quero pegar um caso em que a mãe e o filho vai morrer. Esse eu não quero nem saber. E eu saí de lá em prantos. E eu falei: Deus, eu não aceito. E eu chorava muito, mas muito, mas muito. E eu falava: Deus, eu sou como Ana. Se eu não tiver filhos, eu morro. E me emociona até hoje falar isso. Porque era um sonho desde pequena. Eu me lembro, quando eu tinha 5 aninhos, mais ou menos, as pessoas falavam para mim assim: ei, Tati, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser esposa e mãe. Hoje é tão difícil ouvir isso de criança, né? Eu quero ser médico, eu quero ser sei lá o quê. E eu falava: eu quero ser mãe. E eu via que não estava mais nas minhas mãos. E eu clamava muito, eu chorava muito para Deus. E cada menstruação eu me desesperava, eu falava: Deus, não é possível. Não é possível que eu vou passar por isso. E aí um dia, eu estava orando e Deus falou para mim assim: filha, eu quero que você entrega os seus filhos nas minhas mãos. Eu vou usá-los na adolescência. E eu fiquei muito atordoada com aquela voz do Senhor. E eu não conseguia orar entregando os meus filhos. Eu falava: Deus, como assim? Eu desejei tanto os meus filhos para chegar na adolescência, não estar com eles. E o Senhor falava: filha, se tranquilize, porque eu vou usar eles nos 4 cantos do mundo.
Amados, como é difícil fazer uma oração de entrega, viu? Muitas vezes, não é? É muito difícil. E eu demorei em média 2 meses mais ou menos para fazer essa entrega. E nesses 2 meses eu não engravidava, além dos 3 anos quase. E um dia eu falei, Deus, até então eu não tinha entendido. Não tinha entendido essa herança. Mas hoje eu entendo. E muito mais vale os meus filhos nas tuas mãos do que nas minhas. Porque a gente não é nada, né? E eu falei, Senhor, eu já entrego antes de tê-los nas tuas mãos. Amados, no mês seguinte eu engravidei. E eu me lembro que muitas pessoas falavam para mim assim, mas e aí? Tá chegando o 7º mês, você não tá com medo? E eu falava, não tô com medo. Não, mas, né, você perdeu com 7 meses, você lembra disso? Não tô com medo, porque eu já tinha feito a entrega. E eu sabia que quando Deus promete, Ele cumpre. E Ele cumpre até o fim. Nasceu a Rafa, e eu me lembro no hospital, eu me beliscava. Eu falava, Deus, eu estou vivendo isso mesmo. E eu lembro que eu cantava para ela na barriga, e era fenomenal. Aí uma noite, a Rafa acho que tinha uns 2 anos e 6 meses. Deus me acordou na madrugada, era aproximadamente 1h da manhã, de uma segunda para terça-feira. E o Senhor falou assim, filha, preciso falar com você. E eu fui para o quarto da Rafa, abri a Bíblia e fiquei lendo e não tinha sentido as palavras. Eu falava, Deus, não estou entendendo, o que o Senhor quer falar comigo? E aí o Senhor claramente aos meus ouvidos falou, filha, vai para sua cama. Dali eu falarei com você. E eu falei, ai Deus, não vai dar certo, eu vou dormir. Porque é só me aconchegar um pouquinho que eu durmo. E nessa noite foi muito especial, foi muito diferente. Eu fiquei conversando com o Senhor da 1h, 5h30 da manhã. E o Senhor me falou do meu ministério, da clínica que até então eu não estava. E o Senhor me falou, e foi falando, e ainda finalizou dizendo, filha, eu estou te dando outro filho. 20 dias depois eu estava de 20 dias. Toda terça-feira fazia uma semana a mais. E eu me lembro que quando chegou nos 4 meses e meio, por conta de muito nervoso que eu e o Edson estava passando na época, não problema conjugal, nada disso, mas por outras ocasiões, eu comecei a ter sangramento. E eu falei, meu Deus, mas como é isso, né? Fiquei com medo, amados, de perder o Anthony. E aí o médico falou, Tatiana, sua placenta abaixou, com certeza o seu filho vai ter que nascer prematuro. E aí começou o procedimento de repouso, que é difícil fazer, eu não consigo. Mesmo com aquele barrigão, eu limpava a casa, eu fazia as coisas. E começou os procedimentos da injeção para o pulmãozinho já acelerar. E um dia eu foi um dia das mães. Desculpa. No dia seguinte eu fui fazer um exame e estava 1 milímetro para grudar em outros órgãos. A placenta. Se não fizesse a cirurgia naquele dia, eu e o Anthony íamos morrer. Quando eu cheguei lá na maternidade, já tinha 3 bolsas de sangue me esperando. Eu falei, ixi, o negócio tá bravo mesmo. Só que uns dias antes, uma amiga de infância, que é da congregação, ela ligou para mim e falou assim, Tati, eu tive um sonho com você e com seu filho. Eu falei, amado, e aí? O que aconteceu? Sonho que você tinha morrido no parto. Eu falei, é para acabar mesmo, né? Falei, pelo amor de Deus, o diabo é sujo mesmo. Eu falei, não, amada, não vai acontecer isso não. Vai acontecer porque é promessa. Promessa é cumprida. Mas, amados, na hora que eu desliguei o telefone, eu olhava para a Rafa e falava, nossa,
6 meses só para eu ver minha filha, 2 meses para ver minha filha, 1 mês para ver minha filha. Que eu falei, já era, né? Aí chega no hospital, toda aquela preparação. E eu lembro que minha avó estava lá. Minha avó é cristã também. E ela começou a chorar. Eu falei, vó, tranquiliza, vó. Para de chorar. Deus, ele me prometeu filhos. Deus prometeu mais um filho. Não vai ser só uma gestação. Deus vai me dar o filho nos braços. E o Edson, coitado, ele nem sabia de todo o perigo, porque eu não fiquei contando para ele, né? E aí, na hora... Isso é um erro, tá? Isso é um erro. Não, mas eu falava, mas ele... Não, ele acha que eu sempre sou forte em tudo. Tanto é que quase do dedinho dele, viu, amados? Foi pro hospital, ele não consegue lidar quando eu fico doente, viu? Tem homens que acontece isso. Aí eu falei, eu vou ficar dando preocupação para ele vai passar mal, não vai me ajudar em nada. Aí chegou na hora do parto, eu já preparado, o médico falou, Edson, você vai entrar no parto? Claro, doutor. Eu acho que não vai ser legal. Eu falei, por quê? Aí eu virei, abaixei a cabeça, né? Já sabia de tudo. O Edson arregalou o olho e falou, olha, Edson, se você vê toda a equipe médica correndo, você corre também. Mas corre para fora do quarto. E esquece a Tati e o Anthony. O seu filho, ó, tá super tranquilo, mas a Tati, a gente vai tentar sobreviver ela. E assim foi. E eu me lembro que na maca o médico já tinha tirado o Anthony e tudo mais. E o médico chegava em mim, e a gente tem muita afinidade com o médico, muita intimidade com ele. Ele chegava em mim e me abraçava. Eu falei, nossa, que estranho, né? Aí chegava em mim e dava um beijo na testa. Eu falei, doutor, o que está acontecendo? O que o senhor está fazendo? Não estou entendendo. Ele falou, você não percebeu, você não está sentindo nada? Eu falei, não. Quando eu olhei no jaleco dele, tinha sangue para tudo que é lado. Ele falou, você está tendo uma hemorragia. E uma hemorragia muito forte. E você está quase falecendo. E eu falei, doutor, não se preocupa não. Eu estava com tanta fé, amados. Não se preocupa não. Porque Deus me prometeu. E Ele cumpre. Até o final. E ele falou, minha filha, você está me deixando o cabelo branco. E ele fala para todos os pacientes, a Tatiana me deixou o cabelo branco. E aí, finalizou o parto, tive outra hemorragia. E assim foi. Anemia fortíssima. O Anthony já tinha alta no dia seguinte, e eu tive alta só depois de 7 dias. E eu me lembro que o médico chegou em mim e falou, Tati, olha, a gente vai ter que fazer a transfusão de sangue. Eu falei, quais as consequências disso? Ele falou, agora pode não acontecer nada, mas futuramente pode dar alguma coisa, né? Porque não é 100%. Eu falei, doutor, se fosse a sua esposa aqui, o que você faria? Ele falou, vamos fazer a transfusão de sangue. Amados, que coisa nojenta, viu? É muito nojento. Você comer com aquele sangue descer na sua veia. Você que trabalha, né, Berê? Está acostumada, né? Mas olha, não é fácil, não. Mas, o que eu quero dizer para vocês, amados, Deus, Ele cumpre as promessas que Ele faz para nós. Ele não se esquece. Nós podemos, em algum momento, esquecer por medo, por desilusão, por falta de ousadia, muitas vezes, mas Deus não esquece de nenhuma promessa que Ele fez. Ele vai cumprir todas, viu, amados? Todas que Ele fez para vocês, Ele vai cumprir. Queridos, eu não quero nem entrar nesse detalhe para falar disso, porque isso para mim foi muito pesado. Eu quero falar de Ana. Ana, quando ela orou a Deus fervorosamente, ela orou e ela prometeu que ela ia entregar o filho a Deus. Ela recebeu a promessa de Deus e ela não mudou em nenhum milímetro aquilo que ela prometeu para Deus. Ela não se esqueceu da promessa que ela fez com Deus, porque Deus não se esquece da promessa que Ele faz comigo e com você. Mas e nós? Nossos filhos são herança do Senhor.
Deus não se esquece da promessa que Ele tem com você. Mas e nós? Será que nós lembramos de todas as promessas que nós fazemos para Deus? Porque quando nós recebemos o galardão de Deus, nós temos que investir naquilo, no nosso filho, da melhor forma possível, aquilo que são as doutrinas do Senhor. E permitir que os nossos filhos sejam usados por Deus. Não só os nossos filhos, mas em tudo aquilo que nós prometemos para o Senhor, nós temos que cumprir. Porque Ana, ela recebeu a bênção, mas ela não mudou tudo aquilo que ela prometeu para o Senhor, ela cumpriu. Ela se lembrou de cada detalhe daquilo que ela tinha para entregar para o Senhor, daquelas promessas que ela fez para Deus. Ela levou o filho dela para o Senhor, ela levou Samuel, e olha quem foi Samuel. Olha, Ana ganhou um filho, mas Deus ganhou um sacerdote. Glória a Deus pela vida de Samuel. Tudo por quê? Porque uma mulher que recebeu uma promessa de Deus não se esqueceu da promessa que ela fez para Deus. Portanto, muito cuidado com aquilo que você fala para o teu filho. Não se esqueça nunca que o seu filho, que os nossos filhos são herança, são promessa do Senhor para as nossas vidas. Quem é avô aqui é pai 2 vezes. Meu sogro disse que é melhor ser avô do que ser pai. Porque avô, quando a criança chora, ele devolve para o pai. Então ele só pega a parte boa. Mas hoje em dia tem muitos avós que têm a mesma função do pai. Por quê? Porque o filho ou a filha trabalha e ele acaba ficando com o neto uma boa parte do dia. E aí ele tem a função do quê? De pai e de mãe também. E aí nós, os avós, tem esse detalhe que é muito importante. Porque uma boa parte da educação acaba ficando com os avós. Porque é no dia a dia. Porque o papai chega, a mamãe chega à noite, a mamãe vai fazer a janta, depois da janta logo a criança está dormindo. Aí no outro dia vai para a escola e uma boa parte do dia passa com o vovô e com a vovó. Então, os avós hoje têm uma função também muito especial, que é a parte da educação dos filhos. Então, isso cabe a nós, cabe aos avós também estarem atentos com isso. Não se esqueça nunca que Deus não se esquece da promessa que Ele fez para você. Que eu e você não nos esqueçamos da promessa que nós fizemos para Deus. Não somente Ana tinha carência de filhos, mas Deus também tinha uma carência. Ana desejava muito um filho, e Deus anelava por um representante adequado aqui na terra. Quão poucos são as pessoas que podem ser representantes aqui na terra de Deus, para Deus, não é? Deus deseja isso. Ana, ao realizar esse voto, entendeu que seriam apenas seus tutores e cuidadores. Ana entendeu muito certo isso. Eles seriam somente tutores. O filho não seria deles, pais, mas seria de Deus. O voto, como Edson disse, o voto ela não esqueceu em nenhum momento. Ana gerou, amamentou, acompanhou e direcionou. Já o futuro de Samuel, Ana já sabia onde estava. Estava nas mãos do Senhor. Um voto tem a força de tirar das nossas mãos controladoras do futuro e deixá-las nas mãos de Deus. Não precisamos deixar nossos filhos adultos para orarmos por eles. Só na fase adulta que tem dificuldades ou na adolescência? Não. Nós precisamos orar pelos nossos filhos mesmo antes de tê-los. Como Ana fez.
E ao longo da vida toda, né? Ao longo da vida toda nós devemos orar pelos nossos filhos. Teve uma vez que eu estava lendo, não sei se alguém já leu esse livro, Pais de Joelhos, Filhos em Pé. É fantástico esse livro, né, pastor? É muito bom, né? E diz nesse livro que o poder da mãe que ora tem muito valor. E tem uma parte do livro que diz que um menino, ele estava na vida do crime. E todas as vezes, antes desse menino sair, a mãe colocava a mão sobre a cabeça dele e falava: filho, vai com Deus. Filho, vai com Deus. Filho, vai com Deus. E durante muito tempo. Até que um dia, um dos colegas dele falou: viu, com todo mundo acontece algum desastre, você nunca acontece nada, ninguém consegue relar em você. Por que será? A oração de uma mãe tem poder. E Ana, ela entendeu muito bem isso. Ela orava pelo seu filho, intercedia por ele, entregava para Cristo, para Deus. Nossos filhos não é para nossa satisfação. Sério isso, né? Claro que, né, Deus agrada o nosso coração. Mas é para a satisfação dele. E é tremendo isso, né, amados? Porque quando a gente vê uma criança sendo usada, um filho, qualquer idade, vocês aí, né, filho, um pastor, nossos filhos sendo usados por Deus é uma alegria tão grande, né? Porque é como se fosse uma tarefa cumprida. Ensinei bem. E mesmo que ainda não estão ou não entendem, ensinei bem. Porque eu continuo crendo na promessa. Queridos, quando nós temos um filho usado por Deus, para nós, para os pais, é grande alegria. Quando a Rafa dançava aqui, toda vez que ela dançava, eu chorava. Toda vez que ela dançava, eu chorava. E ela ficava até rindo de mim. O dia que ela ia dançar, ela falava: ih, papai, hoje você vai chorar. Porque toda vez que ela dançava, eu chorava. Aí teve um domingo agora que eu vi os pais do Juninho aqui, veio ver ele tocar aqui, ele estava tocando, os pais dele estavam ali alegres, saltitantes, atrás de mim. E são detalhes, assim, muito sutil, mas que faz muita diferença na vida do pai. Quando você vê um filho aqui sendo usado por Deus, louvando, pregando, dançando, não importa o que ele está fazendo, mas fazendo a obra de Deus, é uma satisfação muito grande. E a educação dos nossos filhos, queridos, como a gente vai, ter uma fórmula mágica? Não existe uma fórmula mágica. Nós temos que nos dias a dia nos aprender, reaprender. Nós temos que esquecer algumas coisas no passado para nós aprendermos coisas novas. Isso acontece todo dia. Não dá mais para ser uma fórmula mágica. E o que funciona para um não funciona para outra. A Rafaela desde os 2 anos, ela escolhe as próprias roupas. Nunca se consegue deixar. Ela que escolhe, não tem como. O Antônio, que você der para ele, ele põe e está feliz da vida e vai embora. Ele quer. Não tem problema nenhum, são completamente diferentes um do outro. A Rafaela, toda vez que a gente vai vir para o culto assim, ela vem lá com 2 blusas. Ela fala: papai, é essa ou essa? Aí eu falo: filha, é essa. Ela fala: eu desisti. Falei: Rafa, escolhe você, filha. Não, papai, dá a sua opinião. Aí ela sempre: filha, é essa. Então, papai, eu vou com essa. Toda vez. Mulheres, não tem jeito. Elas são completamente diferentes um do outro. O Anthony, ele fica primeiro, eu coloco a roupa, ele quer colocar uma roupa igual a minha. E eu fico feliz da vida, é muito gostoso isso. Sabe? A gente ser exemplo para os nossos filhos. Quando o Anthony tenta me imitar, eu fico muito feliz. Quando eu vou lá para o fundo, no quartinho, que eu começo a mexer com as coisas, por isso que eu falei até da porteira, eu estou fazendo uma mesa lá com ele, e a gente começa a mexer na mesa, e ele começa a pegar a parafusadeira, a chave, começa a me ajudar.
sabe, de você ter alguém ali que é tão próximo assim e te ajudando, e você junto, e nós começamos a conversar e ele começa a fazer, é uma felicidade muito grande. Isso, essa proximidade. É uma felicidade. É por isso que os filhos são herança. Os filhos não é peso. Os filhos é herança. É muito gostoso você ter um filho, você sair. Às vezes eu saio com o carro, a gente vai na padaria, ele vai junto, eu vou levar o lixo, ele vai junto comigo. Às vezes a Rafaela, não, papai, eu vou te ajudar. Gente, como é gostoso ter a participação. Hoje mesmo, a Tati estava trabalhando, eu tinha que lavar a louça, aí meu dedo estava sangrando, porque foi debaixo da unha, estava sangrando, e estava todo, o curativo estava todo sujo de sangue. A Rafa, não, papai, eu que vou lavar a louça, você não vai lavar a louça não. E ela foi lá e lavou a louça. Pô, é gostoso isso, família, todo mundo, sabe, junto. Às vezes lá em casa a gente vai fazer as coisas, todo lugar, a Rafaela, o Antônio vai arrumar o sapato, o armário de sapato, a Rafaela vai guardar a roupa, eu vou arrumar as camas, a Tati começa a fazer os afazeres lá na cozinha. Isso é família. Então filho só soma. Nós precisamos entender essa promessa de Deus, esse galardão que Deus nos dá. E nós temos exemplos dos nossos filhos. Como os nossos filhos nos observam. É assim, ó, constantemente, queridos, olhando o que nós estamos fazendo, olhando o que nós estamos falando. Constantemente eu vejo o Antônio repetir palavras que eu falo. Constantemente eu vejo. Portanto, eu e a Tati, a gente precisa se vigiar muito naquilo que nós fazemos e naquilo que nós falamos. Em casa a gente tem um hábito, e eles fazem toda vez antes da gente na refeição, a gente orar. Depois que nós fomos no culto de casal, a gente entendeu aquilo da mesa, e aquilo não saiu mais de nós. Então a gente vai na minha sogra para almoçar, a Rafaela ou o Antônio ora. Em casa a gente sempre está orando quando a gente se senta na mesa. Mas não é só isso. Até eu e a Tati, a gente estava conversando ontem à noite a respeito disso, que a gente precisa ter um tempo de mais oração com os nossos filhos. Sabe, não só a hora que senta à mesa, mas ter um tempo lá na sala, sentar todo mundo no chão, deixar a televisão desligado, celular tudo de lado, e a gente falar um pouco de Cristo, a gente falar do amor de Deus, a gente ter um tempo de oração só nós ali em família. Porque lá fora, queridos, os nossos filhos são tão bombardeados na escola, são bombardeados em todo lugar onde eles vão, eles são bombardeados de coisa que é pesada, de coisa negativa. A gente precisa ter esse tempo de qualidade com os nossos filhos. Falar de Jesus, quem é Jesus, falar de tudo aquilo que Jesus sofreu por nós, do amor que Jesus tem e entregou por nós na cruz. Como a Tati disse, é só assim que os nossos filhos vão se amar mais. Porque para amar alguém, você primeiro precisa se sentir amado, você precisa se amar. Porque um cego não pode guiar outro. Ninguém dá aquilo que não tem. Para você dar amor, você tem que se amar. Porque não tem como você dar amor para alguém se você não se ama. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. E Deus está em busca de muitos e muitos e muitos Samuéis. Nossos filhos precisam ser Samuéis nas mãos do Senhor. Ai, quando eu vi o Juninho subindo, deu desespero, porque faltam algumas coisas, nem vou falar, mas prometo ser breve, tá? Bom, em Efésios, não precisem abrir, tá? Em Efésios 6:4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como Edson falou da observação dos nossos filhos, se nós provocarmos os nossos filhos, qual vai ser o exemplo deles? A provocação. E não vai ser só com a gente, vai ser com todas as pessoas. Mas eu quero fixar muito na parte da disciplina. Porque aqui na Bíblia diz vários versículos de disciplina. Mas quantos pais hoje em dia não conseguem disciplinar seus filhos? Tudo é sim, tudo pode, tudo ai, tadinho.
eu fico o tempo todo trabalhando e ele fica longe de mim, deixa ele ficar mais no celular. Ou a mãe quer falar com o pai, tá com o celular pro filho, porque ali vai estar entretido e pronto. Filhos sem limites. Lotado. Isso é erro dos filhos? Não. Responsabilidade dos pais. Como diz na Bíblia que o cajado e a vara me consolam. Não, a vara e o cajado me consolam. Não é assim? Outro dia eu ouvi de uma adolescente que ela falou assim, Tati, uma adolescente de 13 anos. Tati, minha mãe me disciplinou e eu fiquei muito furiosa com a minha mãe. Mas hoje eu agradeço ela. Porque foi por conta dessa disciplina que eu fiquei furiosa, que hoje eu estou assim, diferente. E aí os pais, sem limites? Como assim? Sem regras dentro de casa, os próprios filhos fazem as regras. Como assim? Inverter os valores, os papéis, hoje quem manda são filhos. Está errado. Se não houver disciplina, não haverá redenção, não haverá entrega a Jesus, não haverá isso. A disciplina faz parte dos ensinamentos de Deus. Nós precisamos falar sim, sim, não, não, como a palavra diz. O que fora isso, vem do maligno. Sim, sim, não, não e acabou. Não tem vírgula. Nós precisamos ensinar nossos filhos, porque o mundo aí fora, o diabo não está de brincadeira. Como eu falei no início, esse é o alvo do diabo. Nós não podemos vacilar. E o falar não faz a criança crescer, faz a criança amadurecer, faz a criança aprender. Ela tem que respeitar, tem hierarquia, sim. Precisa disso. Dá dó às vezes, né? De deixar de castigo, às vezes de dar umas palmadinhas. Cuidado com a ira na hora que for bater nos seus filhos, porque na ira bate-se errado. Mas precisamos ensinar conforme Deus nos ensina. Porque só assim eles vão aprender a dar valor para as coisas. Essa parte da correção é muito importante. Quando nós formos corrigir sempre olhando nos olhos, sabe? Descer até o nível da criança, olhar nos olhos e corrigir. Olha, filho, eu te amo, mas você fez isso e está errado. Está errado por isso e por isso. E esse comportamento seu tem que ser repreendido, porque está errado. Então é importante nós sermos diretos. É importante nós falarmos olhando nos olhos das crianças, para que elas entendam. Não fique achando que ela não vai entender. Mais uma vez, não subestime ela. Fale nos olhos, olhando nos olhos, que ela vai te entender sim. E sempre o porquê. Se ela perguntar, mas por quê? Explica para ela o porquê. É importante nós esclarecermos isso para eles, o porquê do comportamento. E muito cuidado, como a Tati disse, na hora de você pegar a vara, há momentos em que realmente isso é necessário, isso faz parte da palavra de Deus, mas nós temos que tomar cuidado para que a ira não faça com que nós passamos do limite. Nós precisamos, tudo tem um limite, é importante nós encontrarmos esse limite na hora de corrigirmos os nossos filhos. É sempre bom e dá muito fruto a gente corrigir eles na palavra de Deus. Crie esse hábito de corrigir ele na palavra de Deus. Isso faz muita diferença. E como eu havia dito, em que vários versículos falam sobre a disciplina, para finalizar, viu, amados? Em Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, vem a envergonhar a mãe. Em Provérbios 22:15 também,
Diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Amados, disciplinar é amar. E aí, e o que os filhos precisam? Os filhos precisam de afeto. Os filhos precisam de limites, carinho, ser exortados. O afeto, abraçar, beijar mesmo. Muitos pais aí eu vejo que por conta da correria esquecem de fazer isso. Lá em casa, a gente fala assim: qual é o adjetivo da mamãe? Beijoqueira. Porque eu beijo eles. A gente precisa disso. Quando a gente está muito nervoso, quando a gente recebe um abraço, não é gostoso? A gente até acalma. Imagina uma criança nos braços, acolhido, porque a criança abraçada, ela se sente segura, ela se sente amada, ela se sente protegida, ela se sente cuidada. E aí, ó, a insegurança vai embora. Afeto. Façam isso insistentemente e Deus vai honrar cada um de nós, porque nós somos pais segundo o coração de Deus, amém? Amém. Diga isso: eu sou pai, eu sou mãe segundo o coração de Deus. Vamos falar todo mundo junto? Eu sou mãe segundo o coração de Deus. Nós somos. E os nossos filhos são herança. Bendita do Senhor. São Samuéis que farão diferença nessa terra. Que serão uma geração santa, uma geração que busca ao Deus, uma geração que faz a diferença onde pisa, como está escrito na palavra de Deus: onde pisar a planta dos teus pés será terra santa, onde tocares será próspero. Amém, glória a Deus. Nossos filhos são isso. E da boca deles sairão palavras doces do Senhor. Todos verão no olhar deles o brilho de Cristo. Eles exalarão o perfume de Jesus. Amém? Creia. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir até o final. Pode ser que até você fale: meu Deus, eu não acredito mais. Está tão distante. Deus vai cumprir. Ele promete, Ele cumpre. Amém? Queridos, eu não sei se você, no teu coração, veio para cá nessa noite querendo ter uma palavra só, uma coisa que a gente fosse trazer algo aqui que fosse mudar completamente, algo que fosse tão simples, mas não é uma conta simples. A mágica e a fórmula correta é nós estarmos na presença de Deus. A forma mais correta de você educar o teu filho é você ter o coração voltado para Jesus. É você ter um coração de verdade convertido ao Senhor. É nós termos intimidade com Deus. Porque é só isso que vai garantir que nós possamos ser pais, filhos melhores primeiro e depois pais. É somente sendo filho que eu e você vamos entender o que é melhor e como fazer melhor para os nossos filhos. Mas antes disso tudo, nós precisamos ser filhos obedientes. Nós precisamos ter um coração voltado à palavra do Senhor. Nós precisamos realmente ter intimidade com Deus, como filhos, para que depois nós possamos ser pais que também tenham o coração voltado a ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Que eu e você possamos cada vez mais ter o nosso coração voltado à palavra do Senhor e que nós possamos a todo instante direcionar os nossos filhos para esse caminho, que nós possamos todo dia colocar um tijolinho, todo dia nós possamos melhorar esse alicerce, nós possamos reforçar esse alicerce chamado a educação dos nossos filhos, que nós possamos colocar um tijolinho ali com o cimento, com o Espírito Santo de Deus, que Deus possa nos ajudar e que a gente possa todo dia ir levantando
devagar, dentro da palavra, com conhecimento da palavra de Deus, mas que nós possamos fazer disso, fortificar uma parede forte para suportar toda a diversidade que enfrentar, mas que o nosso coração esteja todo voltado ao Senhor. Amém? Deus está me falando aqui, como eu iniciei quando eu falei a cura vem no altar. Eu gostaria que nós fizéssemos um ato profético, de colocar os nossos filhos no altar do Senhor. Amém? Gostaria de chamar todo mundo aqui na frente. E colocar é colocar mesmo. É colocar as mãos no altar do Senhor. O ato profético é quando a gente vê como a fé. Vê o que não existe, não é? Coloquem os seus filhos no altar do Senhor, entregando os seus filhos a Deus. E profetize, profetize, profetize. Amém?